início de trabalho, sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe tem muita importância e cada um precisa de lembrar assim da importância. E a pessoa sempre é lembrada quando ela é importante. A gente vai observando que mesmo um irmão de sangue, tendo sido criado ali na mesma moradia, mas se ele vai para um lugar distante, ele parou de ter aquela importância. Quando tem irmãos menores e aquele distante é o maior, então o menor fala assim, mas ele não se encontra aqui com a gente, então não tem nem como pensar nele. Então a vida é bem interessante, mas nosso trabalho é igual. Sempre ser lembrado precisa de encontrar-se sempre presente. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Chamas Purificadoras. É muito importante lembrar da missão do Filho de Deus, a importância que ele veio, lembrar que ele é o amor, lembrar que ele trouxe os auxílios e a condição para voltarmos para a pátria do Espírito. No Natal, normalmente faz a comemoração, dificilmente uma ou outra pessoa lembra porque está comemorando o Natal. Então essas pessoas que não lembram porque tem o Natal, também não poderão serem auxiliadas. A chama purificadora, ela atua assim, purificando. E ela atua com aquela condição do grande cometa, do juízo final. Porque nós temos o tempo, e nós sabemos assim que o tempo é concedido a todos, nós sabemos assim que tem o relógio do universo, todas as pessoas já ouviram falar, aqueles que estudam um pouco, devido a isso, esse tempo está acabando. A chama purificadora, antes de trazer os auxílios, de trazer a condição para o reino do milênio, tem a purificação. A purificação é bem importante assim, porque quando uma pessoa vai mudar de uma casa para outra, antes ela vai separando aquilo que ela vai levar e aquilo que não serve. Ou quando a pessoa tem vontade de trocar os móveis da moradia dela, ela faz a mesma coisa. Os talheres, aqueles móveis, aquelas louças que ela tem já há décadas que ela não usa e ela fala assim, isso eu não quero mais. Então nós sabemos assim que no juízo final a pessoa tem que lembrar que vai ter a purificação. Do jeito que existe a limpeza naquela moradia, daquela pessoa que vai mudar, daquela pessoa que vai comprar os móveis novos, que não quer mais aqueles antigos, também é assim no juízo final. Quer dizer que se nós não tivermos uma transformação dentro de nós, de observar aquilo que nós temos que tem serventia, e aquilo que não tem serventia dentro de nós, e aquilo que não tem serventia a pessoa tem que tirar. Se ela ainda tem um pouco de lembrança dos ensinos que nós recebemos, dos ensinos do livro Na Luz da Verdade, da Mensagem do Grau, então ela tem possibilidade ainda de ser auxiliada. Se ela não tem nenhuma lembrança, não tem como auxiliar. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando no nosso dia a dia, a bondade do Criador, porque o Criador é o amor. E se nós observarmos nossa caminhada na nossa peregrinação pela Terra, na nossa vida atual, tudo aquilo que nós temos, os conceitos, os jeitos, as maneiras, os pais que tivemos, os filhos que tivemos, nós vamos vendo que não tínhamos como ter pais melhores, do jeito que nós éramos, do jeito que nós somos. Não tínhamos como ter filhos melhores, do jeito que nós somos. Só que esse jeito serviu até hoje. Depois não serve mais, porque se tudo tem que se tornar novo, todo esse jeito que nós somos não tem mais serventia. E se nós aprofundarmos um pouco na história, nós vamos confirmando assim, que dificilmente tem uma pessoa que tem um aprofundamento nos ensinos que um povo trouxe, outro povo trouxe, que veio um mensageiro, que veio a instrução. E nós não fazemos o trabalho de ir verificando o procedimento que houve através dos milênios com a degradação. Então nós vamos caminhando assim.
Nós não fazemos uma verificação. Anteriormente, as empresas faziam uma verificação para admitir um novo funcionário. Sempre pedia a ele uma referência da empresa anterior que ele trabalha, ia perguntando o tempo de trabalho. Então, ia fazendo uma verificação se ele tem passado para ele trabalhar. Para o nosso relacionamento, no nosso dia a dia, nós não fazemos trabalho de verificando o passado daquele que nós queremos relacionar. E o passado tem muita importância, a convivência, porque nós sabemos assim que uma pessoa boa, ela não melhora a outra pessoa, mas uma pessoa que não é boa, ela puxa o outro para baixo. Fica fácil assim da gente ir observando com muitos comportamentos. Se a pessoa quer melhorar, ela tem que fazer uma seleção dela primeiro, de ver perspectiva, seu horizonte, porque se ela descuida, ela vai andar com qualquer um. E andando com qualquer um, entra naquela condição assim de não ser escolhido. Chamas purificadoras. Então a estrela radiante tem essa importância, vai purificar. Aqueles que se encontram muito agregados com seus conceitos errados, ou sua maneira de vida, porque um conceito errado é uma muralha que a pessoa colocou. Então muitos falam assim que ele está satisfeito com o que ele tem. Estou satisfeito do meu jeito. O que acontece? Ele bloqueou, colocou uma muralha na sua frente. Isso faz com que ele também não tenha condição de receber o auxílio. O amor, ele atua de duas maneiras. Porque quando a pessoa tem dor, sofre, que é de meu conhecimento, alguns falam assim: o que eu passei, eu não quero para nenhuma pessoa. Mas o mais importante que aconteceu, que eu mudei dentro de mim. O jeito que eu era, eu passei a ter um jeito melhor. Quer dizer que o sofrimento fez com que a pessoa tivesse uma transformação. Mas é muito importante a gente lembrar assim, que na nossa vida ela tem muitos caminhos. A pessoa vai de uma localidade para outra, ela tem muitas opções. Quer dizer que a pessoa teve uma transformação com o sofrimento que ela teve. Mas se ela descuida, aqueles comportamentos anteriores voltam. Porque um comportamento errado a pessoa não adquiriu somente numa existência. Fica bem fácil assim da gente ir observando a complexidade que nós somos. Então a pessoa já traz aquelas tendências. Tendências de não colaborar na moradia, tendência de querer fazer as coisas que não podem, como uma criança, por exemplo, querer deitar tarde, querer levantar tarde. Para a saúde daquela criança não é bom. Mas se os pais descuidam, aquela criança deita tarde e levanta tarde. Se os pais descuidam, aquela criança fala que aquele tipo de alimento ela não quer mais. Mas com o conhecimento de alimentos que os pais têm, ele sabe da importância daquele alimento. Então ele faz com que aquela criança volte a receber aquele alimento, pela importância. Essa condição a gente tem que trazer para dentro da gente. Então a pessoa melhorou um pouco. Como é que ela faz para segurar aquilo que ela conquistou? Para ela continuar melhorando, porque na vida nossa interna, estudando o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, é bem importante a pessoa lembrar assim, que não tem limite. As informações, as instruções para crescimento interno não tem limite. Para a vida externa da pessoa, tudo apresenta uma limitação. Ela pode ser um bom profissional naquele setor, mas tem uma outra pessoa que inventa um instrumento que facilita a vida de muitos. Então toda aquela capacidade que a pessoa tinha na vida profissional, naquele segmento, agora tem um instrumento que substitui aquela pessoa e que ainda faz um trabalho melhor, mais seguro, mais definido, mais rápido. E para aquele empregador ficou melhor também, porque agora o custo financeiro é menos do que manter aquele profissional. Então, na vida profissional, tem essa condição, tem os limites, porque aquele instrumento, no momento, ele satisfaz. Como nós sabemos da evolução, tempos posteriores,
esse instrumento que agora foi muito qualificado, um tempo seguinte ele já não é tão qualificado porque veio outro com melhor aprimoramento. Mas na vida interna, no crescimento interno do nosso espírito, não tem limite. Então a abrangência de conhecimentos que nós precisamos de ter para nós mesmos, estudando o livro Na Luz da Verdade, é bem importante a pessoa lembrar dessas importâncias assim, que fica sem limite. E é bem interessante porque para a vida física da pessoa, também ela passa a ficar mais qualificada. Ela aprende a falar, ela aprende a calar, ela aprende a falar o que, a que determinada hora que precisa de ser dito. Do jeito que vai elevando dentro da pessoa, vai também sendo beneficiada no seu relacionamento, na sua vida profissional, na sua vida com ela mesma. Nós sabemos assim que se é na alegria ou na dor, se é na dor é porque faltou a saúde. Faltou a saúde, que é o caso que foi dito, que a pessoa pode fazer uma reflexão sobre o comportamento que ela tem e o sofrimento que ela passou, a transformação que ela teve. Se é na dor, então a pessoa tem que ter o sofrimento. Mas se é na alegria, tem a compreensão também, tem a felicidade. E se nós observarmos assim, tudo que nós recebemos vem com alegria, vem com bondade, porque Deus é o amor. E Jesus é o personagem do amor, é a bondade. Tanto é que ele tem um ensino que ele fala assim que fazeis ao outro aquilo que queres que faça para si. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar sempre assim. Mas também fazer para o outro quer dizer que se o outro precisa de uma punição, tem que dar a punição. Porque do jeito que ele transgrediu, ele merece a punição, para ele poder fazer uma reflexão. O amor que os seres humanos têm é um amor permissivo, que vai deixando. Então o pai vai deixando o filho ter o comportamento que quer, depois ele vê que ele que ficou prejudicado pelo filho está tendo aquele comportamento. Agora ele tem que tomar decisões mais duras, mas ele tinha condição antes de melhorar o comportamento do filho. O filho pode não melhorar na rua, e na moradia dele, mas na moradia do pai, junto ao pai, então ele tem um comportamento melhor. Então o amor é assim, e Deus é o amor. Nós vemos assim que nós somos uma criatura do Criador, somos criados depois. Nós recebemos assim tudo o que nós precisamos. Então a capacidade que nós temos assim de perceber o instinto animal, o instinto material que nós temos, sempre vieram os mensageiros trazendo as informações para que melhorássemos essa maneira de sermos. E durante o período que esse mensageiro ficava junto àquele povo, ficavam ali atendendo às orientações. Quando esse mensageiro ia embora, aqueles que ficavam na direção daquele povo degradava o ensino, trazia para a compreensão. E é bem sério assim, porque para a nossa vida diária, uma criança no ensino escolar, ela vai melhorando e cada dia que passa, ela vai recebendo mais informações e ela então vai melhorando naquele segmento dos ensinos escolares. Os ensinos do Criador é igual, que a pessoa tem que lembrar assim, se ela teve o sofrimento, ela melhorou nas suas reflexões. E se ela continuar fazendo as reflexões, ela tem mais coisas ainda que ela precisa de conquistar. Nós não fazemos esse trabalho. Nós saímos da situação e voltamos para a nossa calma interna, o nosso bem-estar, que é aquela condição assim, que se o problema está lá, não está perto de mim, então eu não me incomodo. Mas nós temos os nossos pensamentos, que nós podemos atuar, que nós podemos trabalhar com os nossos pensamentos. E através dos nossos pensamentos nós podemos auxiliar. Então a pessoa tem que lembrar que tem muitas coisas que ela pode auxiliar. E é bom a pessoa ir lembrando assim que ela tem um limite, porque aquilo que ela quer auxiliar, aquele filho, aquele conhecido,
tem a importância, sim, se ele encontra numa condição de receber aqueles auxílios. Muitas vezes a pessoa dá um presente e aquele presente passa a ser um incômodo. Muitas vezes a pessoa quer beneficiar o outro, mas o outro não fez o merecimento. Fica bem fácil assim de observar o ambiente de ensino. Então, naquele ambiente de ensino, muitas vezes não dá para dar a mais para aqueles alunos, porque o pouco que foi dado eles não assimilam. E um pouco a mais que pede para eles aprimorarem nas suas moradias sobre aquele ensino, muitos não aprimoram, muitos não dedicam. Então, os auxílios para o nosso espírito é a mesma coisa. Nós colocamos na nossa vida sempre o raciocínio. Nós sempre fazemos jogo com as palavras, jogo com os nossos pensamentos, e muitas vezes o dia está começando e a pessoa já está agradecendo pelo dia concluído. Um dia concluído é quando a pessoa já fechou a porta da sua moradia, que ela retornou do trabalho, que ela já voltou, que ela já concluiu. Fazemos esse trabalho, nós vamos atropelando. Nós não vamos fazendo um trabalho de observando o nosso passo a passo. Um aprendiz, ele vai recebendo as orientações de uma maneira gradual, que ele vai tendo a possibilidade de assimilar as informações anteriores com as informações atuais, de maneiras que ele já vai fazendo uma composição daquilo que ele vem aprendendo. O livro Na Luz da Verdade é a mesma coisa, a pessoa tem que lembrar assim. É um conjunto de informações, de instruções, que a pessoa tem que observar que é para ela caminhar na vida mais facilmente, como anteriormente os ensinos que os velhos profetas trouxeram, no caso dos 10 mandamentos. Então, o que são os 10 mandamentos? São normas que, se caminharmos de acordo como foi orientado, a pessoa vai dar certo. Porque ela não vai cobiçar, ela vai trabalhar, ela não vai interferir na vida do filho, ela vai possibilitar que o filho tenha o norte, mas tem também aquela condição assim, ele não vai tumultuar o ambiente da moradia. Porque aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele possibilita assim, não tumultua, e ele vai dando os posicionamentos. Então, quando nós vemos assim, ou quando nós ouvimos que a pessoa fala assim, olha a idade que eu tenho, respeita a minha idade, precisa de lembrar os outros que a pessoa não tem consideração. O jeito que ela é, o jeito que ela comporta, a maneira que ela é. Os outros precisam de serem lembrados, porque o jeito que ela está fazendo, ela não irradia aquilo que ela precisa, que é ter a consideração porque ela irradiou. Chamas purificadoras. Então nós temos que lembrarmos que sempre vieram aqueles que nos auxiliam. E quando aquele que vai embora, que nos auxiliou com as informações, aqueles que ficam no direcionamento ali daquele povo, vai degradando os ensinos. Eles esquecem que precisa de ter a transformação dentro. E é bem interessante assim, porque para todas as coisas na nossa vida, quando a gente precisa de um saber no nosso trabalho, de uma maneira de executar um trabalho, ter uma solução, a pessoa fica pensando. E muitos sonham com aquilo que ela precisa de resolver. Quando ela volta no dia seguinte, ela tem um saber para dar uma definição. As informações, as instruções que o Criador nos possibilitou é dessa maneira. Então nós tínhamos que dedicar um tempo pensando naquelas informações para nós termos uma condição de nos elevarmos, de melhorarmos. Se tem um ensino que fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos, e se tem aquele ensino que fala que é na alegria ou no sofrimento, a pessoa tem que saber onde ela se encontra, onde ela vai ser chamada. Se ela vai ser chamada para a decadência, para o juízo final, ou se ela vai ter a capacidade, com o conhecimento que ela tem, de sobreviver ao juízo final. Então é esse trabalho que cada um precisa de fazer. Onde eu me encontro? Qual é a minha importância? Pois se eu quis ter uma melhora na minha vida quando eu comecei no meu trabalho de profissão,
para que eu tivesse aquela memória daquelas informações, tivesse o conhecimento, a capacidade para resolver aquilo. Aqueles que vêm me procurar perguntam e querem a solução. Então eu tive que dedicar muito tempo, e é bem importante assim, porque quando a pessoa quer fazer um concurso, quer passar para trabalhar num determinado lugar, e ela tem que ter determinados conhecimentos, ela faz o mesmo procedimento. Fica mais compacta, então ela fica mais econômica, e ela então desenvolve a capacidade para ter aquelas informações. Para o nosso espírito é a mesma coisa. Então nós tínhamos que fazer um trabalho assim. Se nós queremos sobreviver no juízo final, de sobreviver no reino do milênio, a pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer os ensinos do Criador. Cada ensino é um caminho, cada ensino é uma maneira que a pessoa tem que ter dentro dela e como ela está fazendo para ter esta condição de caminhar dessa maneira para poder sobreviver na fase seguinte. Como nós sabemos, a justiça anda junto com o amor e junto com a pureza. Quando as pessoas comemoram o Natal, aqueles que lembram também do nascimento do Filho de Deus, esses terão possibilidade de sobreviverem. E nós sabemos assim que o Natal e a estrela radiante serão comemorados no mesmo dia. Então, no futuro, serão no mesmo dia. E aqueles que terão a capacidade de sobreviverem, esses então sobreviverão, porque eles se encontram qualificados. Isso é bem interessante porque para todas as coisas a gente vai observando assim que tem a capacidade de sobreviver aqueles que se encontram qualificados. Aqueles que se encontram qualificados naquela empresa, aqueles que se encontram qualificados com a sua saúde para fazer aqueles passeios. Então tem muitas pessoas que falam assim, eu já não tenho saúde mais para fazer determinadas coisas, já não tenho mais a força física que eu tinha para fazer determinados feitos. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. Voltar para a pátria do Espírito, sobreviver o reino do milênio, é uma condição que cada um é que tem que desenvolver. E essa condição é de uma maneira de fortalecimento interno. Isso é físico, porque nós sabemos assim que para todas as coisas na vida, a pessoa é que tem que fazer aquilo que precisa de ser feito. Então, se eu quero ficar com o meu corpo físico fortalecido, eu tenho que comer o alimento que vai fortalecer o meu corpo. Eu quero que o meu conhecido ou o meu filho fique com o corpo físico fortalecido, ele é que tem que comer o alimento. Ele é que tem que mudar o costume, ele é que tem que mudar a maneira de ser. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então não é uma coisa assim que a pessoa acha que vai dar certo. Vai dar certo quando a pessoa concluiu o dia dela. Ela vai dar certo quando ela entregou aquela responsabilidade que ela teve, que ela foi contratada para executar aquela responsabilidade. Aí então vai dar certo quando ela passar por esta fase aí. Somente quando conclui o trabalho. Na nossa vida diária, na nossa vida para o nosso espírito, a pessoa tem que lembrar assim. Sempre degradamos os ensinos. E que nós não fazemos um trabalho para estudar os ensinos como nós fizemos e fazemos de ter os aprimoramentos na vida profissional para continuarmos trabalhando naquela empresa. Quando a pessoa trabalha numa empresa e ela tem que prestar conta daquelas funções que ela executa, ela procura sempre ter o conhecimento e qualificando-se. Se ela não fizer esse trabalho, ela fica naquele cargo. Ela também não melhora. Aquele empregador também não muda ela do cargo. Então é físico, isso é verdadeiro. Nós também somos assim. Se nós não melhorarmos, se nós não comportarmos de acordo com os ensinos, também vamos ficando para trás. Cada pessoa é que tem que fazer um trabalho assim, com ela mesma, de ir observando como ela está preparando-se para a vinda da estrela radiante. Como ela se encontra
de uma maneira que ela terá capacidade de viver no reino do milênio. Só vão sobreviver o reino do milênio, o reino de paz, aqueles que encontram de acordo com os ensinos. Não é mais ou menos, é físico. Então a pessoa que quer sobreviver o reino do milênio, ela tem que desenvolver a capacidade de ter o conhecimento dos ensinos. Do jeito que a pessoa quer ficar fortalecida com o seu corpo físico, ela tem que comer os alimentos que possibilitam esta condição. Do jeito que ela quer influir na vida do filho, ela tem que observar que ela tem que desenvolver um saber, porque ele recebe muitas informações na escola, muitas influências dos companheiros de escola, e ela tem que ter um saber maior para poder ter uma influência. E a influência, a pessoa sabe assim que tem muitas coisas importantes, porque a pessoa vai ficar mais qualificada para a vida. Lembrar que o Natal tem muita importância quando lembramos da comemoração da vinda do Filho de Deus. Quer dizer que a vinda de Jesus foi importante para abrir de volta o caminho para o paraíso. Nós nos encontrávamos numa condição de degradados, não fazendo um trabalho de observar que nós trazemos as informações, as instruções que os mensageiros trouxeram para o nosso nível. Então as informações a pessoa tem que elevar-se. Então estudar o livro na luz da verdade para a pessoa trazer o livro para o seu cotidiano. Então a pessoa tem que lembrar que nós temos que desenvolver uma condição do sagrado dentro de nós. Então sair do comum. A referência é essa sim, que a pessoa tem que elevar-se. E uma elevação a pessoa tem que lembrar assim, para ela manter o seu corpo físico de acordo, ela tem que alimentá-lo, ela tem que higienizá-lo, ela tem que fazer muitas coisas assim, para que ela fique apresentável aos outros. Para nós nos encontrarmos de acordo com os ensinos, a pessoa também tem que fazer esse trabalho. Tem que estudar todos os dias, tem que observar-se, tem que lembrar que através da dor ou na alegria tem a transformação. Quando a pessoa sofre, para aquele que está sofrendo é muito ruim. Aquela muralha que nós construímos com os nossos conceitos errados, a pessoa tem que tirar aquela muralha, ela mesma é que tem que tirar de dentro dela aqueles conceitos que ela recebeu, tirar a acomodação, porque nós normalmente usamos a expressão que estamos satisfeitos com o que temos, estou satisfeito com o que o meu pai me forneceu, as orientações que o meu pai me deu sobre o caminho da vida. Então a gente tem que lembrar assim, esses conceitos a pessoa tem que tirar e ela tem que lembrar que ela tem que tornar-se nova. Então todas as coisas têm que tornar-se novo na criação. Estudar o livro na luz da verdade é um trabalho pessoal. Quando a pessoa estuda, ela melhora. Quando uma pessoa melhora, ela melhora em todos os sentidos. Melhora com aqueles que são de sua responsabilidade, melhora na sua maneira de ser, no seu trabalho. Então a melhora é uma condição que não tem limite. Então a vida interna de cada um de nós não tem limite a pessoa. Cada um é que tem que fazer esse trabalho de elevando-se. E uma elevação é aquela condição bem importante. A pessoa também tem que conhecer os alimentos, tem que aprender a conhecer que o seu corpo é muito importante se ele encontra sadio. E ela é muito importante quando ela encontra-se qualificada para as suas responsabilidades. O que vai dar segurança a ela, o que vai dar a ela saúde, harmonia, possibilitar o amor, é quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade. Ela muda a sua frequência, ela muda a maneira de ser e todos aqueles ficarão beneficiados com ela.